Uma planta, um dinossauro, uma bactéria, eu, você. Sabe o que nós todos temos em comum? As células. Somos todos formados por células. Uma célula é a menor unidade estrutural e funcional do ser vivo. A maioria é tão pequena que só podemos enxergar com a ajuda de um microscópio. A grande maioria dos seres vivos que a gente conhece, como as plantas e os animais, é formada por várias células. Por isso, esses seres são chamados de pluricelulares. As células desses seres são eucarióticas e têm algumas características bem particulares. Se observarmos uma célula eucariótica ao microscópio, podemos perceber que ela tem três partes principais. A parte que delimita a célula, separando o meio interno e externo, é a membrana plasmática. É ela que controla o que entra e o que sai da célula, como uma equipe de segurança. O interior da célula é preenchido por uma mistura líquida e viscosa chamada de citossol. Ele tem bastante água e sais minerais e tem a consistência de uma gelatina. Nele, há diversas estruturas chamadas organoides, que são responsáveis por diversas funções. Os organoides têm diversos formatos. Eles podem ser achatados, compridos, em forma de esfera, enrugados, e cada um deles tem um nome e uma função dentro da célula, como funcionários de um escritório. As mitocôndrias, por exemplo, são organoides compridinhos responsáveis pela respiração celular e produção de energia, que é usada em todas as atividades celulares. Tem também o retículo endoplasmático, onde são formadas gorduras e proteínas com a ajuda dos ribossomos, que são estruturas pequenininhas que ficam ali, grudadas numa parte dele. Os ribossomos também aparecem livres no citoplasma. Essas proteínas são armazenadas e depois modificadas no complexo golgiense, que é um organoide em formato de discos achatados. É também no complexo golgiense que são formados os lisossomos, uns organoides redondinhos que fazem a digestão celular. Existem ainda muitos outros organoides, como os cloroplastos, que estão presentes apenas nos organismos autotróficos e servem para fazer a fotossíntese. Por fim, há o núcleo. Ele é como um cofre que guarda o que a célula tem de mais precioso, o DNA, ou seja, o material genético. Nos seres pluricelulares, as células têm funções específicas e são organizadas para fazer aquele organismo funcionar direitinho. Um conjunto de células com uma função específica forma um tecido, por exemplo, o tecido muscular, que compõe nossos músculos. Um grupo de tecidos forma um órgão, como o nosso coração, por exemplo. Esses órgãos, por sua vez, formam sistemas que desempenham algumas funções muito importantes naquele ser vivo. O nosso sistema digestório, por exemplo, é responsável pela digestão dos alimentos. Ele é formado por órgãos como a boca, o esôfago, o estômago, os intestinos, o pâncreas, o fígado e a vesícula biliar. Cada um desses órgãos é formado por tecidos, que por sua vez são formados por células, com membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Mas nem todos os seres vivos são tão complexos assim. Alguns seres, como as bactérias, os protozoários, algumas algas e alguns fungos, são formados por apenas uma única célula e, por isso, são chamados de unicelulares. Muitos seres unicelulares têm um tipo de célula um pouco diferente, chamada procariótica. Esse tipo de célula também tem uma membrana plasmática e um citossol, mas não possui todas aquelas organelas que a gente viu nas células eucarióticas e principalmente
não possui um núcleo. Isso quer dizer que o material genético dessas células fica solto no citosol. E no citosol também há alguns ribossomos. Seja qual for o ser vivo, deu para perceber que existe uma grande organização fazendo tudo funcionar. Ainda bem, né?